Arrancou hoje o julgamento de 3 funcionários da autarquia da Beira acusados de desvio de doações do IDAI. Preços de combustíveis reduzem numa média de 1 metical a partir de amanhã. França angaria mais de 845 milhões de dólares em um dia para reconstruir a catedral de Notre Dame. Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. A Procuradoria-Geral da República acaba de ser notificada por 2 tribunais de arbitragem da Europa na sequência de processos abertos pela Previvest contra o Estado moçambicano. As notificações foram enviadas pela Corte Internacional de Arbitragem de Paris e pela Instituição Suíça de Arbitragem Internacional e estão relacionadas com os processos abertos pela construtora naval Praivinvest contra o Estado moçambicano, incluindo as empresas que uma indemnização de 200 milhões de dólares pelas perdas que supostamente teve devido ao incumprimento contratual por parte das empresas envolvidas nas dívidas ocultas. Esta quarta-feira, fonte da Procuradoria-Geral da República informou à STV que recebeu 2 notificações de 2 tribunais de arbitragem europeus relacionadas com a reclamação da Praivinvest. Na qualidade de representante do Estado, a PGR diz que já estão em curso diligências para responder às notificações. A ação da Praivinvest contra o Estado moçambicano foi aberta em meados de março, 2 semanas depois da Procuradoria-Geral da República ter a Praivinvest e contra a Credit Suisse, incluindo 3 antigos colaboradores deste grupo financeiro. Em nome do Estado, a PGR também pede uma indemnização por fraude e outros ilícitos arrolados no processo. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário diz que o governo vai privilegiar incentivos às empresas que sofreram com o ciclone Idai na cidade da Beira. Os que não escaparam os efeitos do ciclone tropical Idai, que assolou o país, sobretudo na cidade da Beira, região centro do país. O nosso programa de recuperação de pós-SES contempla 3 vertentes. Outra vertente económica, não é? Que é toda a reconstrução das infraestruturas sociais e económicas, e a vertente que está dizendo agora empresarial, não é? Já começamos agora a darmos os incentivos possíveis, não é? Para eles fazerem isso, mas que contamos que este trabalho que vamos fazer vai ser tal que vai minimizar esses efeitos de despedimento. Não há maneira nenhuma, o ciclone fez o que fez, e então os efeitos sobre as empresas, sobre a economia, foi grande, não é? Mas estamos aqui exatamente para isso, para minimizarmos esses efeitos todos sobre o tecido humano, sobre a economia, sobre o tecido empresarial. No quadro dos apoios para a população afetada pelas intempéries, o primeiro-ministro deixou clara preocupação que provém da interna solidariedade interna e também dos parceiros nossos internacionais. O grande problema aí é a gestão da comida, né? Para que a comida de fato chegue a quem deve chegar. E para isso nós estamos a afinar os mecanismos de transparência na gestão da comida e na distribuição da comida. Portanto, e teremos também que trabalhar com as autoridades locais para verificarmos quem é mais vulnerável dos vulneráveis, não é? E definimos critérios corretos para que de fato a comida não seja desviada e nem seja roubada, digamos, mas que ela seja distribuída aonde deve chegar. Para além de trabalhar em Climane, onde na tarde desta quarta-feira orientou a reunião do Centro Operativo de Emergência, quinta e sexta-feira o primeiro-ministro vai escalar distritos da Magaje da Costa e Namacurra, assolados pelas calamidades naturais. Iniciou hoje o julgamento dos 3 colaboradores do Conselho Tático da Beira, indiciados de desvio de donativos das vítimas do ciclone Idai. A terceira secção do Tribunal Judicial da Beira ouviu hoje pela primeira vez os 3 réus indiciados no desvio de diversos produtos alimentares destinados às vítimas do Idai. Os indiciados dizem que os produtos foram parar nas suas residências com conhecimento das autoridades que geram os donativos e estavam lá devido às más condições de conservação dos armazéns. Após as audições, o Tribunal e o Ministério Público solicitaram a notificação de outros declarantes para melhorar o processo de recolha de provas. O Tribunal entende que os mesmos
devam aguardar em prisão preventiva até a próxima audiência, discussão e julgamento, à altura em que serão ouvidas as figuras ora arroladas. A defesa entende que não foram cumpridos os procedimentos ao levar os seus clientes ao banco dos réus. Ficou demonstrado que não houve uma situação de flagrante delito. É uma situação que já vinha ocorrendo, houve uma denúncia e depois as pessoas foram para lá, invadiram as casas dos próprios arguidos. Então, é essa a nossa posição. E também a questão relativa à invasão da casa dos arguidos, entendemos nós que deveria ter sido antecedido por um mandato de apreensão ou de busca. Entendemos que esses são atos judiciais e que não podem ser tomadas pela polícia. A polícia não pode invadir o domicílio das pessoas. A ala 15 do corrente mês em Sofala continuam inoperacionais. A falta de material de registro de eleitores e dificuldades das vias de acesso continuam a condicionar o arranque do processo em 7 brigadas na província de Sofala. O STAI, que nesta quarta-feira convocou a imprensa para dar a conhecer este fato, indicou que a indisponibilidade do material de registro prende-se com a entrega tardia do mesmo por parte dos fornecedores e garante que o processo será concluído com sucesso. Esses problemas que estamos a verificar nos primeiros dias não comprometerão o processo em termos de registro, porque já da experiência que tivemos nas autarquias, onde de fato nós notarmos até ao fim da penúltima semana, notarmos a prevalência de muitos eleitores à busca da sua inscrição, nós iremos duplicar o equipamento. Colocaremos uma segunda máquina em cada brigada para que de fato consigamos abarcar todos os eleitores. Temos a apelar que isso não aconteça no último dia, porque não teremos já um equipamento preparado para poder alocar. E as dificuldades das vias de acesso condicionam o funcionamento de uma brigada no distrito do Buse, 4 em Nhamatanda e uma em Marromeu. E na Beira, pelo menos uma brigada ainda não começou a registrar eleitores, isto na escola comunitária 20 de agosto. Amanhã, para decidir sobre a movimentação da brigada de 20 de agosto para a Chamba 2, dali procederemos o envio deste ofício para a Comissão Nacional de Eleições para a devida deliberação. A corrente elétrica também constitui problemas em 30 postos de recenseamento. Nós já temos em nossa posse painéis solares, faltando são aos próprios mobiles AD. Hoje, até ao final do dia, havemos de receber cerca de 100 kits de baterias e inversores, e amanhã também partirá um caminhão com cerca de 126 kits do mesmo material. Até o fim da tarde desta terça-feira, cerca de 10 mil eleitores já tinham sido registrados em Sofala. A Eletricidade de Moçambique anunciou a reposição da rede elétrica para 50% das zonas afetadas pelo ciclone Idai na cidade da Beira. A EDM precisa de mais 2 meses para repor nas restantes zonas afetadas. Ainda são reposições provisórias, mas são necessários 21 milhões de dólares norte-americanos. A EDM garante que nos próximos 2 meses poderá colocar todos os clientes das zonas afetadas ligados à rede elétrica nacional. Dinheiro para isso não existe, mas conta com o apoio de parceiros. Muita parte deste material foi movimentado para Beira a crédito, portanto fomos buscar os fornecedores e estamos a movimentar esforços para mobilizar este dinheiro para se poder fazer o pagamento aos fornecedores, portanto, e outros agentes que estão a trabalhar no terreno. Tivemos já um apoio do Banco Africano de Desenvolvimento na ordem dos 3,5 milhões de dólares. Em virtude das ligações já feitas, os beirenses já beneficiaram de parte das mais vitais infraestruturas. Na semana passada foi ligada ao centro de bombagem de água de Mutu, portanto, que era uma carga bastante importante. Também foi ligada, portanto, à estação de tratamento de águas residuais, que também é uma carga bastante significativa para Beira. Para uma reposição definitiva da rede elétrica, a EDM precisa de 120 milhões de dólares, uma verba cuja grande parte terá de vir dos cofres da própria empresa.
Por isso, a empresa Eletricidade de Moçambique denuncia cobranças ilícitas por agentes fantasmas e diz que pelo menos 4 indivíduos já estão a contas com a polícia na Beira. A Assembleia da República aprovou hoje, na especialidade, a lei sobre a governação. Aprovou também a revogação do artigo que proíbe a importação de veículos com volante à esquerda. Depois do impasse da semana passada que forçou o Parlamento a adiar a sessão plenária, esta quarta-feira as 3 bancadas parlamentares aprovaram na especialidade as leis que estavam em falta sobre a governação descentralizada. Há condições para que participemos do processo eleitoral de outubro, não obstante aquelas dúvidas que prevalecem sobre o poder real do governador. Como sabe, o governador não terá ação no distrito, é um governador que terá seu poder amputado. Pensamos que estão aqui instrumentos muito importantes para, por um lado, as organizações da sociedade civil interessadas nesta matéria, os partidos políticos, os cidadãos no geral agirem, mas também o STAI e a Comissão Nacional de Eleições, que são órgãos que tem todo o interesse em relação às matérias que aqui aprovamos. Um dos pontos que dividia as bancadas tinha a ver com a passagem de algumas competências do governador eleito ao secretário de Estado até a realização da lei. Ficou decidido que o Conselho de Ministros irá definir a estrutura orgânica do governo distrital e o ministro da Administração Estatal passará a nomear o secretário permanente distrital, diretores dos serviços distritais, entre outros órgãos locais. Apesar da aparente aprovação consensual, a Renam diz não estar satisfeita. É uma infelicidade menor em relação àquilo que seria o poderio que se estava a dar a uma figura que não tinha sido eleita, que é exatamente a figura do secretário de Estado. Não estamos totalmente satisfeitos, mas está minimizado o dano. Ainda nesta quarta-feira, os deputados aprovaram na generalidade a revogação do artigo que proíbe a importação de veículos com volante à esquerda. Em relação a este ponto, o ministro da Justiça em proposta de lei. Que atualmente os ganhos fiscais neste setor de transportes ficam assombrados porque alguns nacionais registram as suas empresas nos países vizinhos para posteriormente prosseguirem a atividade de transporte dentro do nosso país. Há estrangeiros, não só dos países vizinhos, que concluem negócios no estrangeiro, mas que a atividade é exercida em Moçambique. De igual modo, as transações financeiras inerentes a esses contratos Os parlamentares voltam a reunir esta quinta-feira em plenária. É uma redução média de um metical e as autoridades dizem que o fato justifica-se pelos preços internacionais que têm vindo a baixar desde o início do ano. É uma revisão inédita desde que o processo de revisão permanente iniciou. Todos os preços vão baixar. A gasolina passa de 68,73 para 67,07 meticais. O gasóleo de 65,66 para 64,55 meticais. O petróleo de iluminação de 50,33 para 49,08 e o gás na meticais. Esta atualização dos preços de combustíveis acontece 4 meses depois de um interregno e o setor explica que as condições internacionais eram favoráveis à manutenção. Houve uma redução agora dos preços, mas podemos apresentar outro tipo de preços, porque nós liberalizamos estes preços. É por daí que o governo não está a subsidiar os combustíveis. É o preço real do mercado que nós encontramos nos postos de abastecimento. Na conferência de imprensa desta quarta-feira, o setor dos combustíveis anunciou que já pagou. O pagamento foi feito em janeiro deste ano. O provedor da Justiça diz que a detenção da antiga ministra do Trabalho é prova de que ninguém é impune no país. Isaac Chan diz ainda que esta é a oportunidade das instituições da Justiça mostrarem trabalho.
Um dia depois da detenção da antiga ministra do Trabalho e ex-embaixadora de Moçambique em Angola, Helena Taipo, acusada de ter beneficiado ilegalmente de 100 milhões de meticais do Instituto Nacional de Segurança Social, o provedor da Justiça reagiu esta quarta-feira em torno do assunto. Isaac Chande diz que as instituições da Justiça estão a cumprir com o seu dever, independentemente do cargo que ocupa ou tenha ocupado. Por isso eu acho que nós não temos que nos preocupar muito com a pessoa que foi detida, porque todos os dias neste país são detidas pessoas e o sistema da administração da justiça tem que funcionar. Portanto, não é porque esta senhora ou aquele senhor, não é isso. Nós temos que transmitir para a nossa sociedade que hoje no país há condições de combatermos a impunidade. Isso para mim é o aspecto fundamental. Mais do que uma questão de responsabilização dos implicados, o provedor de justiça diz que... Portanto, eu acho que nós não nos devemos distrair muito com esta ou aquela detenção. Temos que aproveitar a oportunidade para reforçar as instituições da administração pública. Não há Estado que possa funcionar normalmente sem uma administração da justiça forte. O provedor da Justiça falava à margem do seminário sobre direito familiar realizado pela Faculdade de Direito da UEM nas ordens jurídicas de Macau e Moçambique. A audiência pública na autarquia da Matola foi dominada por reclamações relacionadas com usurpação de terrenos, perda de processos de munícipes e dupla atribuição de talhões. Ainda estão residentes dos diferentes bairros da autarquia da Matola. Cada um tem uma reclamação a fazer. A reconstituir o processo no prazo máximo de 5 dias. Albertina Januário tem o processo relativo a um dos terrenos perdido em algum gabinete do Conselho Autárquico da Matola. Sr. Presidente, porque eu quero resolver o problema. Sim, mas conseguiu não tem que me dar elementos todos. Olha, o meu problema é este. O que está a acontecer é isto, não está-me a dar isto. O meu problema é o processo que desapareceu dentro do município há um ano que eu estou à procura deste processo. Nós podemos reconstituir o processo, se é que desapareceu. Eu posso mandar reconstituir para resolver o problema da senhora. Mas eu já lhe pedi audiência durante 6 meses propositadamente para isso. Sim. E esta vez estou ouvindo senhas para poder avançar com a regularização de que vai regularizar a sua situação. Tá bom? Até hoje não receberam. E eu pelo menos não recebi. Batista Mandate está num conflito de terra com seu vizinho. Submetida a queixa às autoridades municipais, houve despacho a seu favor. Está indignado porque não há execução. Se o presidente do município exarou um despacho de demolição, ele que tem a capacidade de cumprir. Não nos faça choramingar, estamos aqui há 9 anos a choramingar. Os queixosos trazem seus expedientes em pastas e envelope. Porque há assuntos de fato que nos apresentam que já têm 10, 15, 20 anos. A polícia diz que a bala que atingiu ontem o menor em Inhambane tem como origem o centro de treino militar. A polícia no comando provincial de Inhambane assumiu o sucedido com o pequeno Leonardo Guivala. Contudo, não descarta a possibilidade de que o menino teria se aproximado do perímetro onde ocorrem os treinamentos militares. Durante um exercício de tiro, portanto, no âmbito de preparação combativa das forças policiais, e no campo habitual para o efeito que funciona, portanto, há mais de 25 anos numa das povoações do distrito de Jangamo. Portanto, uma bala perdida atingiu um menor de 7 anos de idade. O menor, por curiosidade, teria se feito ao local onde se fazia o tiro, portanto, a cerca de 2 quilômetros da sua residência. Entretanto, o Hospital Provincial assegurou que o menino já apresenta uma saúde estável e, devido à delicadeza do local onde o projétil está alojado, não houve necessidade de retirá-lo do organismo do menor. Chegamos à conclusão que não, os órgãos internos a nível abdominal estavam todos íntegros, estão bem. Não foi necessário mais retirar o projétil no local onde está no retroperitoneu, uma especificidade. Está no retroperitoneu, é preciso vasculhar nas condições em que a criança estava. O importante mesmo era estabilizar a criança. Facto que nossa equipa de reportagem testemunhou. O pequeno artista lutou pela vida e já consegue conversar. Leonardo.
Também. Enquanto isso, as autoridades estão empenhadas no terreno para apurar as verdadeiras circunstâncias que o acidente ocorreu. Profissionais da área de tecnologia juntaram-se e formaram um consórcio. Esperam que a Feira de Tecnologia Mostec ajude a dar visibilidade aos seus serviços. Eles agregaram serviços de tecnologia para responder às necessidades do mercado. Trata-se de serviço para data centers em Moçambique. O serviço de processamento de dados é um ambiente projetado para concentrar servidores, equipamentos de processamento e armazenamento de dados e sistemas ativos de rede, como switches, roteadores e outros. Dos objetivos de atuação no mercado, uma certeza. Trazer tecnologias que são avançadas e que já estão a ser bastante utilizadas no resto do mundo, mas com suporte local. Basicamente, nós queremos oferecer infraestruturas baseadas em resiliência, que ofereçam segurança e que sejam de uma forma acessíveis às empresas de Moçambique. Um dos grandes desafios enfrentados por essa empresa de tecnologias é o atraso de Moçambique em relação ao desenvolvimento tecnológico. Os desafios são essencialmente os mesmos desafios que as empresas potenciais, nossos clientes, têm. Portanto, dificuldades em ter mão de obra especializada nesta área, dificuldades em ter fornecedores diretos deste tipo de equipamentos, deste tipo de tecnologias que nós queremos implementar. Mas essencialmente são esses os problemas que nós neste momento estamos a ter, são os problemas gerais da situação moçambicana, que têm a ver com, digamos, o atraso que Moçambique tem relativamente ao resto do mundo em termos de desenvolvimento tecnológico. E por isso, a participação na Feira de Tecnologias Mostec passa por mostrar que é possível ter serviços de forma mais acessível. A expectativa de participação no Mostec é ganhar maior visibilidade, mostrarmos ao mercado moçambicano que é possível fazer de forma mais acessível a infraestrutura informática, não com soluções dispendiosas, e podemos também mostrar aquilo que foi a nossa experiência, né? Trazer a nossa experiência para o mercado moçambicano. A Ministra do Trabalho concede tolerância de ponto no dia 19 de abril aos trabalhadores e funcionários públicos que professam a religião cristã por ocasião da Sexta-feira Santa. A tolerância não abrange aqueles cuja atividade não permite interrupção pelo interesse público. Com esta notícia, convido a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal de Noite. O governo investe pouco mais de 7 milhões de metros de comprimentos, vai sem dúvidas aliviar muita população residente em Nhangome, zona com potencial agrícola e pesqueiro. Eu estou a ver que está um pouco melhor a nossa ponteca, não é como antes. Então nós gostaríamos também a melhor também da nossa ponteca além do dessa, para porem a nossa ponte estar muito mesmo forte. Para ver se a nossa ponte não está boa, mas quer ficar boa. Está investir na reposição desta plataforma composta por pranchas de madeira tratada. O governo teve que... Neste sentido, a Administração Nacional de Estradas foi obrigada a intervir nos trabalhos para garantir a vida normal da população do bairro residencial de Nhangome. A ponte está sendo construída de modo que a manutenção seja de fácil execução, porque só estamos a usar os materiais de uma das pranchas que tiver problema, desparafusa-se e se coloca-se uma estrutura nova. Sim. Qual é o tempo de vida útil desta infraestrutura? Acima de 15 anos. As obras estão acima dos 90% de execução. Comemora-se hoje o Dia Mundial da Hemofilia. Mais de 1.900 pessoas padecem da doença em Moçambique. Deste número, apenas 40 são assistidos no Hospital Central de Maputo. A hemofilia é uma doença que faz com que o paciente sangre mais do que o normal, por falta de proteínas responsáveis pelo crescimento e o desenvolvimento de todos os tecidos do corpo.
Por falta dessas proteínas, as pessoas com hemofilia sangram mais do que normal quando a Associação Moçambicana dos Hemofílicos, constituída por um grupo de 40 membros, pediu às autoridades atendimento prioritário nos hospitais. Os constrangimentos são vários, a destacar o atendimento quando vão a uma unidade sanitária. Não são priorizados. 30 pacientes diagnosticados com a doença. Em 2016, descobriu que padecia deste distúrbio e desde então a sua vida não foi mais a mesma. Dói essas pernas, como é que é? Dói, mas não muito. Discriminação na escola e nos transportes públicos. Às vezes os dois joelhos ficam inchados, ele não consegue andar, tem que lhe carregar. Já para pegar chapa é muito difícil. A médica especialista no Hospital Central de Maputo, Nélia Manguel, disse que a hemofilia é transmitida pelas mulheres e afeta sobretudo o que é conhecido. Nós temos neste momento, eu posso falar do lado dos adultos. Do lado dos adultos nós temos neste momento 23 doentes hemofílicos a serem seguidos. É muito pouco, nós temos uma média estimada de hemofílicos em Moçambique de 1.900 doentes. Para este ano, o Dia Mundial da Hemofilia, celebrou-se sob o lema Consciencialização e Identificação, o primeiro passo para o diagnóstico. Continua a correr risco de vida por falta de cuidados de saúde sexual e reprodutiva. A situação é considerada crítica e a primeira-dama, Isaura News, está à procura de uma solução urgente. Isaura News, esposa do Presidente da República, chegou a Cabo Delgado para uma visita de trabalho e as atenções estão viradas para a questão de saúde, sobretudo das mulheres da província que continuam a morrer por causas que podem ser evitadas mesmo vivendo na pobreza. Para chamar a atenção sobre a gravidade do problema, a primeira-dama da República orientou a reunião provincial da Advocacia das Lideranças Femininas, onde revelou estatísticas assustadoras. 12 mulheres que engravidaram entre 10 a 19 anos, correspondendo a 27% da taxa de gravidez precoce, sendo que esta percentagem não sofreu grande variação comparada este ano, ao se registrar 9.783 adolescentes que engravidaram na mesma faixa etária no primeiro trimestre de 2019, correspondendo a 25%. A primeira-dama da República considera urgente a mudança de atitude perante os casamentos prematuros para evitar consequências fatais no futuro. Estes números demonstram naturalmente que continuamos com maior probabilidade de ocorrência de complicações maternas na adolescência, tais como as fístulas obstétricas, onde os distritos de Namuno, Balama, Montepuez, Chiuri e Oanquabe lideram as outras consequências que podem culminar com mortes maternas que podiam ser evitáveis. Durante a reunião, onde participaram centenas de mulheres, Isaura News pediu às esposas dos dirigentes do Estado, ao nível da província, a trabalhar para salvarem o futuro de Cabo Delgado. Cerca de 70 pequenas e médias empresas juntaram-se esta quarta-feira em Maputo para trocar experiência de negócios. A empresária Esperança Mangaze, palestrante no evento, defendeu que deve haver persistência para ser um bom empreendedor. A oportunidade, ela pode estar muito presente e às vezes muito omissa, mas precisa de ser desencadeada na perspectiva de busca. E esta plataforma pode responder isso. Foi com estas palavras que o diretor-geral do Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas, Claire Zimba, dirigiu-se aos 70 representantes das PMEs neste evento de troca de experiência que vai na sua 13ª edição. Mas a figura de cartaz era Esperança Mangaze, com 18 anos de carreira profissional. Sob o lema, a importância da sustentabilidade empresarial para as PME, deixou ficar algumas lições que, no seu entender, podem contribuir para o desenvolvimento do negócio. Com vários precalços que foram sendo acompanhados por toda a sociedade,
eu acreditei, ao aceitar vir para este evento, que poderia fazer acreditar a qualquer um que pode vencer. A empresária convidou as mulheres a saírem do anonimato e a fazerem a diferença. Grande parte das mulheres, elas deixam-se embaixo porque não acreditam que podem ser. Cada pessoa tem um potencial. Coube o diretor-geral do IPEM proferir o discurso do encerramento do evento. Claire Zimba apelou ao cooperativismo empresarial. Quebrarmos aquilo que habitualmente no negócio tomamos como uma vantagem errada. Pensar que eu posso ser e fazer diferença no mercado sozinho. Não é possível. Refira-se que durante a sessão houve momentos de reconhecimento das figuras que mais têm se destacado na promoção das pequenas e médias empresas moçambicanas. O presidente francês Emmanuel Macron promete reconstruir a Catedral Notre-Dame em 5 anos. Em menos de 24 horas, França angariou mais de 845 milhões de dólares. As chamas podem ter consumido 2/3 do símbolo da cultura europeia, mas não a esperança e força de vontade do povo francês. Em discurso transmitido pela televisão, o presidente de França, Emmanuel Macron, garantiu aos franceses que dentro de 5 anos Notre-Dame estará reerguida com ar mais sublime do que antes. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Somos um povo de construtores, temos tantos e quero que isso aconteça nos próximos 5 anos. Nós conseguimos fazê-lo e vamos mobilizar-nos. Acredito profundamente que podemos transformar esta catástrofe numa versão melhor de nós. E os franceses já começaram a provar que são unidos e solidários. Em menos de 24 horas, algumas empresas de 3 famílias bilionárias deram um contributo de mais de 845 milhões de dólares. E ainda se espera ajuda internacional que já se mostra garantida. De acordo com os procuradores públicos, não há evidências de que o fogo que devorou Notre-Dame tenha sido provocado intencionalmente. Entretanto, ainda ocorrem investigações feitas pelos bombeiros franceses terá salvado a estrutura do edifício que data do século XII. O presidente da Bahia de Pemba Futebol Clube, Satar Abdul Ghani, garantiu que os jogadores já começaram a receber os salários em atraso. Esclareceu que a dívida era de 2 meses e não 3. São 2 e não 3 os meses devidos pela direção do Bahia de Pemba aos jogadores da coletividade, referentes à presente época futebolística. De acordo com Satar Abdul Ghani, presidente do Bahia de Pemba, os jogadores equivocaram-se em afirmar que eram 3 meses e explica os motivos. E nós conversamos com os atletas o porquê uma informação não verdadeira, porque os nossos contratos todos com a parte técnica toda parte do dia 1 de fevereiro. Então seria assim 2 meses sem salário. E dizer o seguinte, nós passamos por certos desafios, somos uma equipe nova nesta prova do Moçambola. Satar garantiu que os salários em atraso já começaram a ser pagos aos jogadores, depois de uma negociação feita, faltando a última parte, que será paga nos próximos dias. Os salários, digamos, nós já conseguimos colmatar junto com os nossos atletas para 1 mês e um equívoco. Relativamente ao patrocínio que o clube clama, o presidente do representante de Cabo Delgado no Moçambola 2019 garante que já existe e foi graças ao governador da província que foi possível ter. Já temos patrocinadores identificados e que neste momento o processo está a avançar, mas queremos deixar isso porque foi por via do nosso governo local, na pessoa da sua excelência governador, dar algum parecer. A Montepuez Ruby Mining é o principal parceiro do Bahia de Pemba e numa primeira fase poderá avançar com apoio de 100 mil dólares americanos. O Ferroviário de Maputo venceu esta terça-feira o Machacan por 96-60 em desafio da terceira jornada da Engine Maputo Basket em masculinos. Pio Matos foi o melhor marcador com 22 pontos. No pavilhão do Machacane para a terceira jornada, Pio Matos voltou a mostrar que não é propriamente flor que se cheire e mais do que isso, o número 4, altura em que conseguiu um parcial de 19-18. Os sinais de asfixia não tardaram, houve pontos de diferença no segundo quarto, 35-40, vantagem para Milagre Macomio e companhia, antes de vir a sentença na segunda parte do jogo. O quarto período Machacane foi o pior, a equipa fez apenas 10 pontos contra 26 do adversário. 3 jogadores do Ferroviário de Maputo alcançaram os 2 dígitos,
13 pontos. No final, 96-64, mais um triunfo do Ferroviário de Maputo. Nós trabalhamos para fazer o melhor possível dentro do campo, quando era de jogo. Acho que dedicamos todo o grupo, os meus 22 pontos é fruto de um trabalho em grupo, não é individual. Acho que isso é mais importante agora. Acho que não tivemos a mesma paciência, a mesma calma na primeira parte e vamos cometendo vários erros, são erros que já temos vindo cometendo já há muitos jogos e precisamos treinar nesse aspecto. Mas a questão mesmo é tempo de decisão. Fico por aqui, acompanhe logo após o intervalo, espaço de análise com Boaventura Mucibo. Boa noite. Muito boa noite, caro telespectador, com os jornalistas Marcelo Mosse e Fernando Gonçalves. Aqui estamos uma vez mais para trazer-lhe o espaço de comentário num dia em que vamos discutir dos temas, são eles o significado político da detenção de Helena Taipo e outros processos ligados à corrupção, e vamos também falar do processo da Primo Invest contra o Estado moçambicano. Muito boa noite aos dois e sejam bem-vindos a este programa. Fernando Gonçalves, começo por si. Acompanhamos ontem a detenção da antiga ministra do Trabalho e ex-embaixadora de Moçambique, acusada de vários crimes, todos eles ligados à corrupção. A minha primeira pergunta é: que significado tem a detenção de Helena Taipo? Hoje ouvimos o provedor de justiça dizer que é um sinal de que ninguém está impune e que há hoje em Moçambique condições para o combate à corrupção. Qual é o seu entendimento relativamente a estas movimentações? Bom, boa noite, Boaventura, boa noite, Marcelo. Bom, eu penso que a senhora Helena Taipo é acusada, é preciso que se sublinhe isso, de, enquanto ministra do Trabalho, mandato que ela teve durante 10 anos, até 2014, ela terá beneficiado de um esquema de corrupção que envolvia contratos entre empresas privadas e o INSS e pela ministra neste caso. Portanto, ela está sendo acusada e pronto, o processo vai seguir os seus trâmites. Está-se numa fase muito avançada. O processo obviamente vai ser remetido ao tribunal e o tribunal vai ter que fazer julgamento e verificar se de facto a senhora Maria Helena Taipo é culpada das acusações que pesam sobre ela. Agora, as implicações políticas, isto é um processo judicial. Exato. Eminentemente judicial. É verdade que ele pode ter implicações políticas tomando em conta a pessoa envolvida e as implicações como um processo judicial. É o funcionamento normal das instituições de justiça? Deve ser. Não diria que é o funcionamento normal, mas penso que deve ser o funcionamento normal das instituições de justiça. Vimos o provedor de justiça hoje a dizer que devemos ter a consciência de que estamos numa fase de rompimento com o passado. Eu espero que seja isso, mas se calhar este não deve ser o único caso. Nós estamos a vir de uma situação em que estas coisas eram permitidas, não legalmente, mas aconteciam e todos nós sabemos que estas coisas acontecem e eu espero que realmente este seja a página em que os responsáveis governamentais, os detentores de cargos públicos assumam responsabilidades pelos seus atos. Muito bem. Moça, faço a mesma pergunta a si. Tem a mesma ideia e as mesmas cautelas que Fernando Gonçalves, que este é um processo judicial que tem o seu tratamento específico e evitar fazer esta ligação com aquilo que pode ser também um comando político no âmbito do combate à corrupção, que tem sido apanágio neste governo? Sim, eu creio que ainda é muito cedo para se conseguir captar um sentido político nisto. É certo que o combate à corrupção depende de haver vontade política, portanto, no topo do poder político, que permite que se faça
a devida investigação e reação penal anticorrupção, mas é muito cedo porque as informações que nós temos são muito difusas. Os próprios procedimentos de justiça, neste caso e noutros casos presentes de reação penal contra a corrupção, são muito dúbios, difusos, não se percebe com que critérios é que se está a agir e, portanto, não concordo muito que estejamos perante hoje um rompimento com o passado. Ainda não há evidências. A senhora embaixadora, a antiga embaixadora Amélia Sumbana foi investigada, julgada, foi condenada, liberdade total. Hoje temos a senhora Helena Taipo detida preventivamente, ou não se percebe tanto que critérios, particularmente porque nós sabemos que a detenção preventiva é uma exceção e no caso vertente não se percebe, digamos, até que ponto é que havia, digamos, a necessidade disto. Muito bem. Fernando Gonçalves, de qualquer forma, nota-se que há uma vaga de processos ligados à corrupção, além do caso que envolve Helena Taipo, que foi a abertura do programa. Temos o mega caso das dívidas ocultas, com 22 arguidos, maior parte dos quais detidos, entre eles antigos dirigentes do CIS e um filho de um antigo presidente da República. Assistimos também à condenação do antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zukula. Assistimos à condenação da antiga embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos, a condenação do antigo ministro da Justiça, Abdul Rahman, a condenação da antiga PCA do FDA, entre muitos outros casos. A partir daqui, é possível chegar à conclusão de que há este rompimento e, de fato, o combate à corrupção está a sair do discurso para a prática? Eu penso que a justiça não se faz apenas com detenções espetaculares. Nós estamos perante um caso de uma pessoa que exerceu vários cargos públicos, que tem uma carreira na administração pública, e este é um caso que ela pode muito bem responder em liberdade. Portanto, a detenção para mim não... Acha que foi de alguma forma algum excesso? Eu penso que sim, é espetáculo para convencer o público. Espetáculo no caso de Helena Taipo ou as detenções no geral, incluindo os outros casos? Eu penso que os que trabalham na administração da justiça, mas eu penso, portanto, se nós estamos a trabalhar com um caso a nível nacional e está a responder, como se diz, a detenção ou a prisão, casos em que se suspeita onde haja possibilidade de fuga, ok? Portanto, eu penso que também nesta luta contra a corrupção é preciso também preservar os direitos das pessoas. Que as pessoas têm. Portanto, não é pelas detenções espetaculares que nós vamos resolver o caso. E a justiça, para mim, também não visa apenas punir. A justiça também tem como objetivo o esclarecimento da verdade. Que a verdade seja colocada na superfície e todos nós sejamos capazes de perceber o que aconteceu. E penso que a justiça também funciona em benefício das pessoas acusadas, a provar-se qual é o seu nível de envolvimento em determinados casos em que eles são acusados. Portanto, eu acho que a nossa... Havia outras formas de tratar este assunto? Eu penso que sim. Moço, tem a mesma ideia, os caminhos de se apurar a verdade, sim, sem estas detenções todas? Como bem disse o Fernando, a detenção preventiva é uma exceção. A regra da liberdade. E, de facto, há critérios para que se faça a detenção. No caso da senhora Helena Taipo, ela vinha sendo investigada desde 2017, viu suas contas bancárias, portanto, regressou, foi, digamos, exonerada de embaixadora, não haveria necessidade, a não ser que, digamos, o Ministério Público tenha informação, digamos, que
prova o contrário. Boaventura mencionou há um bocado uma série de condenações. Exato. De condenação definitiva. Todas as pessoas que mencionou estão ainda em liberdade. Ninguém está preso. Portanto, não há aqui, digamos, ainda uma vaga de condenações penais contra a corrupção em Moçambique, né, nos últimos anos que possa, digamos, ser um indicador de uma reforma séria. Não há. Vamos passar para um... Nestes casos todos, e já citei os nomes, são pessoas de alguma forma ligadas ao poder, ligadas ao partido no poder. Até que ponto é que isto pode... A justiça não está sendo feita de uma forma organizada e abrangente, que as vítimas são escolhidas estas tensões, mas eu penso que o partido, dentro das suas estruturas e dentro das suas instituições, vai ter que lidar com estas questões. O facto é que a justiça deve fazer o seu trabalho e deve produzir resultados, não apenas para mostrar que está a trabalhar, mas para criar um ambiente de sanidade ao nível da sociedade. É preciso que se diga isto. A nossa administração pública está completamente desacreditada. Casos de corrupção ouvimos-los todos os dias e muitas vezes nem conseguimos acreditar que esses casos acontecem. Então, eu penso que o objetivo da justiça deve ser o de resolver casos e devolver a atenção da nossa sociedade. No seu entendimento, estes processos, estes julgamentos em curso são seletivos, ou pelo menos transmitem a ideia de que há vítimas selecionadas? Eu não estou a dizer que são seletivos, mas existe a percepção de que há indivíduos que têm problemas com a justiça e que não são trazidos à justiça. Bem, Marcelo Mossi, tem a mesma opinião de que há esta percepção de que pode haver seleção? A minha percepção é que existe uma tensão política latente. Dentro da organização? Dentro do espectro político moçambicano, dentro do partido Frelimo. Estas detenções estão a ocorrer, aliás, a avisar pessoas de uma forma em que não se percebe qual é que é o critério. Portanto, há quem é preso, há quem não é preso. E, por outro lado, aquelas pessoas em que a justiça conseguiu apurar elementos suficientes para acusar, eventualmente outras não existem. Pois, há muita evidência em relação aos outros. Em relação a muita gente aqui em Moçambique, tanto o próprio INSS, de longos anos de saco de dilapidação dos fundos do INSS e portanto, não se investigou antes. Portanto, aliás, ainda hoje há evidências de continuada dilapidação daquele fundo. Agora, uma coisa que também é preciso notar e deixar claro é que as pessoas que estão a ser visadas agora pertencem ao guebusismo, digamos. Então há uma certa ideia de que isto cria alguma tensão. O guebusismo está a ser preso, digamos, julgado, e vai criar, digamos, tensões dentro do partido. Sente-se muito ao nível dos bastidores ao antigo chefe do Estado, porque são todos à volta dele que estão a ser presos. Portanto, a Helena Taípe era governadora dele, foi ministra e foi imposta por ele para governadora em Sofala, agora com a presidência do Filipe Nunes. Portanto, é inevitável haver essas clivagens internas que levam, digamos, a se pensar que há também uma força política por detrás disto. É uma ideia de ruptura, então, com o passado, é uma ruptura que visa a consolidação do poder por parte da nova elite que controla o Estado e o poder. Muito bem, Fernando. Neste momento, todas as figuras que estão a ter que prestar contas perante a Justiça são pessoas ligadas ao antigo presidente. Talvez nos próximos tempos também teremos pessoas que estão no atual governo a terem que responder também perante a Justiça. Mas eu queria dizer uma coisa. Se nós estamos de facto comprometidos na luta contra a corrupção, nós temos que olhar, por exemplo, para os concursos públicos
obras públicas de empreitadas. E fazermos uma avaliação abrangente de como é que esses concursos foram feitos. Nós temos edifícios públicos que hoje foram construídos há 2 anos e já têm rachas, já metem água quando chove. São menos resistentes do que edifícios que foram construídos há dezenas de anos. Quem que responde por isto? Isto não aconteceu por acaso. Isto acontece porque há esquemas de corrupção nos planos. Isto, nós podemos falar aqui e pensarmos que isto é alguma coisa fora do comum, mas fala-se todos os dias sobre este tipo de situações. Não entram nesses tipos de esquemas, são marginalizados. E alguns perdem os seus cargos simplesmente porque não aceitaram entrar em esquemas de corrupção. Portanto, se de facto nós estamos envolvidos numa cruzada contra a corrupção, nós temos que identificar contra esses fatores um por um. Muito obrigado aos dois, ao Fernando Gonçalves e ao Marcelo. Fenômenos que acontecem ao nível da nossa sociedade. Caro telespectador, este espaço de comentário termina por aqui. Até a próxima semana.